Olá, gente! Bem-vindos a um vídeo hoje especial dedicado a todos os pacientes que têm interesse em participar de um estudo clínico, mas principalmente você que é paciente do SUS. Porque hoje a gente vai falar de dois estudos que os critérios de inclusão fazem com que muitos pacientes do SUS possam ser elegíveis. E para isso, lógico que ninguém melhor do que o Dr. Jair Smith Filho para tirar essa dúvida nossa. Então, Jair, obrigado por estar gravando esse vídeo aqui com a gente, num momento tão especial em que a gente vem falar de estudo clínico que também pode ser que encaixe para o paciente do SUS, né? Coisa Exatamente. boa. Bom, Cris, obrigado pelo convite aí mais uma vez. É sempre um prazer estar presente aqui nas iniciativas da EMF e gravar esses vídeos que levam muitas informações para os nossos pacientes. Bom, aqui a gente fala de estudos que têm um potencial, por quê? Porque assim, toda vez que Qual é o nome desses estudos? São dois estudos, na verdade, né? Na verdade, o nome é o mesmo, que é o Excalibur, que são estudos com uma droga que é o iberdomide. Então, é o Excalibur, então o Iber no final, que é de iberdomide. Então, a gente tem um estudo Excalibur que é para pacientes de mieloma recidivado refratário e tem um outro estudo que é para pacientes de mieloma com uma estratégia de manutenção após o transplante autólogo que é feito na primeira linha. Então, são os dois cenários que a gente pode utilizar essa medicação versus outras terapias. Então, começamos ali, ó. Iberdomide me lembra o final do... Excalibur, Iber, entendeu? Isso, né? É isso. É isso aí. Então, que tipo de droga é essa? Ele é, na verdade, ele é na linha dos imunomoduladores, Tá. né? Eles são chamados de CELMoD agora, né? Mas basicamente vai na mesma linha que a gente tem da talidomida, da lenalidomida, da pomalidomida. Então agora a gente tem a chegada de novas moléculas indo nessa linha aí também, né? Que são moléculas interessantes do ponto de vista de combinação, porque você pode utilizar de muitas das terapias que a gente tem disponíveis hoje para, de fato, combinar com essas novas classes de drogas, né? Ou mesmo em monoterapia, como no caso da manutenção, já que a gente já tem um hábito aí e o uso da lenalidomida de manutenção já bastante validado, que de fato você consegue contextualizar no tratamento dos pacientes. Perfeito. Então, a minha pergunta é, vamos falar do Excalibur para manutenção pós-transplante. Hoje, qual é o esquema, vamos dizer assim, ouro, para quem fez transplante e vai fazer a manutenção depois? Qual é a droga que é usada hoje? É a lenalidomida, né? Acho que durante bastante tempo a gente já tem isso daí, mais de uma década, essa informação muito bem consolidada. E normalmente hoje a gente utiliza de esquemas quádruplos ou esquemas triplos como indução, ou seja, antes do transplante. Então, combinando 3 ou 4 drogas diferentes, tanto no cenário público quanto no cenário privado. Depois faz-se o transplante. Depois do transplante, pode ser avaliada a possibilidade de fazer uma terapia de consolidação e depois uma terapia de manutenção. E a terapia de manutenção, né, o recomendado hoje realmente é o uso da lenalidomida. E esse estudo, na verdade, que é o Excalibur para manutenção, ele tem esse desenho, que você tem que fazer no mínimo uma terapia tripla, né, pré-transplante. Que é VCD, VRD, Exatamente, que é você combinar, por exemplo, um inibidor de proteasoma, que é o bortezomib, que a gente utiliza na primeira linha. Que tem no SUS, sim. Isso, exatamente. Com o imunomodulador, que pode ser a talidomida, que também é disponível no SUS, mas, por exemplo, se você for combinar a lenalidomida, pode ser utilizado também, né? Ou VCD. VCD também é possível de você incluir como sendo, que é a associação do bortezomib com a ciclofosfamida, que também é uma alternativa que possa ser utilizada em pacientes SUS. Então, ou seja, tanto pacientes SUS quanto pacientes que estão no âmbito de saúde suplementar, que for utilizada essas alternativas de indução, e você fizer o transplante depois, são pacientes que são candidatos a esse estudo. Porque esse estudo, na verdade, ele vai comparar duas estratégias de manutenção pós-transplante. Então, ou seja, um braço vai fazer o uso do iberdomide, né, que é a nova terapia a ser testada, e o outro braço vai fazer a terapia padrão, que é a lenalidomida, que no contexto de pacientes SUS proporciona o acesso a ter uma terapia de manutenção, mesmo com a lenalidomida. Então, se você é um paciente do SUS, está em tratamento, vai fazer o TMO, né, ou já está fazendo, essa é uma chance de você ter acesso a uma terapia de manutenção, Isso. que seja qual
o lado que você vá, qual braço que você vá, são terapias inovadoras que você não teria acesso. Isso dá uma sensação muito boa, né? Porque a gente vê tanta dificuldade de conseguir colocar um paciente que se trata pelo SUS no estudo clínico. Exatamente. E não só isso também, Cris, pelo seguinte, hoje se a gente for colocar a maior parte dos estudos para mieloma recidivado refratário, como tem chegado aqui, boa parte desses pacientes, um pré-requisito é ter usado lenalidomida previamente, né? Então assim, quando você coloca, por exemplo, estudos de 1 a 3 linhas prévias, sendo lenalidomida refratário, uma série de oportunidades se abrem, principalmente com estudos com biespecífico ou mesmo CAR-T. E aí o que acontece? Não ter lenalidomida no SUS acaba limitando que muitos pacientes consigam chegar até lá. Se um paciente consegue receber a lenalidomida num estudo como esse, por exemplo, até uma janela de oportunidade pode se abrir para outros estudos. Verdade. E o outro estudo, que é o Excalibur para mieloma recidivado e refratário. Quais são os critérios, o que é esse estudo e quais são os principais critérios para poder incluir esse paciente ou os que excluem? Os principais, que a gente sabe, gente, que todo estudo, mesmo você olhando, você tem que passar por uma avaliação, não é isso? Isso, tem vários estudos ali que as coisas mais ou menos se conversam em termos de inclusão e exclusão, né? Então, de inclusão, por exemplo, ter uma doença mensurável em níveis mínimos que você possa detectar, por exemplo, o componente monoclonal ou cadeias leves. Por que isso é importante, na verdade? A gente sabe que às vezes pode limitar um perfil de paciente que às vezes tem um mieloma não secretor ou oligosecretor, mas por um estudo é importante você documentar objetivamente as respostas. E aí você tendo a doença mensurável é o que vai, de fato, garantir essa objetividade, né? Entendi. Mas, assim, além dessa questão da mensuração, então a questão de funções orgânicas adequadas, né? Então, índices hematimétricos, né? Pelo hemograma, função cardíaca adequada, função renal adequada ou mínima, já que alguns pacientes com mieloma podem ter esse prejuízo, mas tem que ter um mínimo que o estudo pede, né? Função hepática, com relação também a doenças infecciosas também, né? Doenças virais crônicas que acabam excluindo e tudo mais. Então, tirando isso daí... Aí vem as características de inclusão que são próprias da população do estudo que está sendo testada, né? Então aqui quando a gente fala do estudo Excalibur para a população de mieloma recidivado refratário, são para pacientes que utilizaram 1 ou 2 linhas prévias, então não pode ter mais do que 2, tá? E pacientes que utilizaram também, assim, um dos braços é com bortezomib, né? Então os 2 braços que a gente vai ter, um vai ser daratumumab, com iberdomide e dexametasona, e o outro vai ser o daratumumab com bortezomib e dexametasona. De novo, estamos falando de drogas que o paciente não receberia no SUS, exatamente. Então, daratumumab para receber num estudo como esse, com certeza é uma chance muito importante, né? Então, ou seja, esses pacientes, teoricamente, eles não têm que ser expostos a daratumumab, uma vez que eles vão receber o daratumumab ali. Eles podem ter sido expostos ao bortezomib, mas não pode ter sido refratário ao bortezomib. Quer dizer, não pode ter ficado resistente, é isso? Exatamente. Assim como também não pode ter nenhuma toxicidade proibitiva com bortezomib. Exemplo, o paciente que usou bortezomib antes teve uma neuropatia periférica muito grave e você precisou tirar o bortezomib e a neuropatia persiste. Entendi. Então, por exemplo, num cenário como esse, infelizmente esse paciente ele não vai ser candidato ao estudo, né? Então, ou seja, mas aqueles que utilizaram, né, o bortezomib durante um determinado tempo, fizeram transplante na sequência e depois não utilizaram mais, foram sensíveis ao bortezomib, mas se expuseram previamente, ele pode ser um candidato para poder participar desse estudo. Então, acho que esse é um estudo que ele é bastante interessante por conta desse perfil. Mas se, por exemplo, é um paciente que recebeu o VCD, né, ou VTD, e teve resposta, e dá para você levar esse paciente depois, ou mesmo paciente que não usou bortezomib, quem usou, por exemplo, o CTD, entendeu? É um perfil de paciente que ele pode ser candidato a esse estudo. Puxa, então a gente tem aí uma grande oportunidade, né? Exatamente. Então lembrando, vocês têm que ter feito no mínimo 2, no máximo, né? 2 linhas de tratamento. Então, assim, para maiores detalhes, vocês podem entrar em contato com a gente. Nós temos o que a gente chama de fact sheets. São uns cards que vocês recebem, que se vocês quiserem, é só entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Vou deixar aqui embaixo. E a gente vai mandar para vocês com os principais critérios de inclusão e exclusão. Se você está em outro estado, outra cidade, você vai receber também
o contato dos centros participantes. Por exemplo, do Dr. Jair, não é com ele, tem uma pessoa responsável por esses estudos. Então, vocês podem levar esse material para o médico de vocês, falando, olha, tem esse estudo aberto, eu me encaixo, eu posso participar. Como a gente conversou anteriormente, muitos estudos facilitam até o acesso do paciente. Então, nosso recado é, se você é um paciente que está fazendo transplante e vai fazer manutenção depois, lógico, tem aí um estudo com lenalidomida ou iberdomide, que é o Excalibur manutenção. Se você é um paciente que já fez no máximo 2 linhas de tratamento, né? Tem o estudo Excalibur, entre vários outros que a gente já checou, lógico, é uma lista muito grande, mas hoje a gente está falando naqueles estudos que o paciente que se trata pelo SUS tem muita chance de participar. Por isso que a gente está frisando isso. Então, fez no máximo 2 linhas de tratamento, você pode sim, de repente, ser candidato ao Excalibur para mieloma recidivado e refratário. Então, qual é a sua mensagem para o pessoal que está vendo a gente? A mensagem é essa mesmo, assim, a gente está vivendo uma oferta muito boa de estudos para mieloma hoje. Esse é um cenário extremamente otimista para a realidade brasileira. E a gente sabe que alguns estudos são mais desafiadores do que outros em termos de população, em termos do que a gente chama de recrutamento, ou seja, atrair pacientes para o estudo. E esses estudos, na verdade, são estudos que têm um potencial de recrutamento alto. Então, ou seja, a hora é agora. Então, por que a hora é agora? Porque pode ser que esse estudo ele encerre a qualquer momento. Né? Porque tem limite, né? Exatamente, de inclusão de pacientes. A maior parte das vezes esses estudos eles são competitivos, né? Então, centros no mundo inteiro estão incluindo pacientes ao mesmo tempo, então vai chegar uma hora que a gente vai atingir o número de participantes desejável, né? Então, a gente diz que o momento é agora, né? Então, as janelas de oportunidade, elas surgem e a gente tem que aproveitar essas janelas de oportunidade para beneficiar o máximo possível de pacientes no Brasil. Por quê? Porque diversidade nos estudos é muito importante. Então, a gente olha boa parte desses estudos acontecendo nos Estados Unidos e na Europa e muitos se questionam, por que não tem inclusão, né? América Latina, Ásia, África. Então, ou seja, a gente ter essa oportunidade de contribuir para a diversidade desses estudos, isso é muito importante, isso dá robustez para o estudo também. Os patrocinadores estão olhando para isso, por isso que os estudos estão vindo para o Brasil agora, né? Porque muitas vezes quando esses estudos são apresentados nos congressos, alguém levanta a mão e vai lá e pergunta, mas por que o percentual de afrodescendentes aqui no seu estudo é pequeno? Isso é uma fragilidade do seu estudo. Por que o potencial de pacientes asiáticos é pequeno? Isso também é uma fragilidade, né? Então, você garantir que você conseguiu incluir o máximo possível de populações, etnias, e ter essa diversidade que a droga funciona, o tratamento funciona para essa diversidade de pacientes, isso com certeza dá uma robustez maior aí do ponto de vista científico para o estudo. Certo. Obrigada, doutor Jair. E eu vou terminar roubando uma frase do doutor Jair. Estudo clínico é acesso. Com certeza. Entre em contato com a gente que a gente vai tirar a dúvida de vocês. Até mais. Até, obrigado.